certificados, gente, vão ser entregues ao final do evento, às 4 da tarde. Tá bom? Para todo mundo que estiver presente aí. Eu acho que a plenária já está recomposta. Eu gostaria de informar vocês que a gente vai fazer uma inversão na ordem das falas. O Antônio Lago vai falar primeiro, o professor Antônio Lago, porque ele está indo para... Hoje ainda em São Paulo, ele vai dar uma aula na USP, né? Exatamente às 14 horas. Ele trabalha lá, ele fez a formação dele em acupuntura na USP e ele, infelizmente, foi convocado, né? Eu estou aqui na mão de uma convocação dele para ele estar presente lá e por causa disso ele vai ter que falar e sair para ir para o aeroporto. Tá bom? Então eu convido para compor a nossa mesa o Paulo Loleto. Está aí, Dr. Paulo César Barbosa Loleto, presidente do Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagem. O professor Antônio Lago Filho, diretor científico do Instituto Brasil-China de Acupuntura. E o Dr. Wellington Moreira de Guiz, que é o presidente do Sindicato dos Acupunturistas e Massoterapeutas de Minas Gerais. Câmera, vocês vão usar o reto agora? Bom, gente, o objetivo dessa parte dos nossos trabalhos hoje nesse seminário é a gente adentrar um pouco na acupuntura em si. Tá claro? Então, essa proposta gerou que a gente estivesse trazendo esses convidados aqui, que são pessoas de referência em Minas Gerais para o trabalho da acupuntura. Eu passo a palavra então para o Dr. Antônio Lago, que vai fazer sua exposição. Bom dia a todos, meu nome é Antônio Lago Filho, eu não sou doutor e até a questão do doutor é interessante. Sou estudante do curso de medicina, atualmente estou afastado do curso, questões outras, e a questão, eu gosto muito de abrir parênteses nas minhas palestras, e a questão da fala do doutor remete à ideia de ter feito doutorado. E é muito interessante os médicos, eu fui médico, provavelmente daqui a alguns anos, a exigência às vezes de alguns profissionais que se chama de doutor. Parece furtar, roubar o termo que merece todo respeito àqueles que fizeram mestrado, posteriormente fizeram doutorado. Então, eu sou professor, fiz o curso de medicina tradicional chinesa pela USP, no ano de 1996, e era ainda um curso que era ministrado pela Universidade de São Paulo, apesar de que logo depois da minha turma, foi a penúltima turma, a USP suspendeu esse curso, levando em consideração que o Conselho Federal de Medicina havia instituído que a especialidade médica passava a ser, a acupuntura passava a ser especialidade médica. E aí uma colocação. Eu queria parabenizar também o Paulo Loleto, que está aqui do meu lado, um pioneiro, que nós falamos em medicina tradicional chinesa em Minas Gerais, por que não dizer no Brasil, reconhecido e respeitado por todos. O Hélio, presidente do sindicato, que eu tenho o máximo respeito, apesar de que é a primeira vez que eu falo pessoalmente com o Hélio, já nos falamos várias vezes por telefone, mas sei que é uma pessoa de grande índole, um bom cidadão, uma boa pessoa e um bom profissional. E agradecer também ao Conselho Regional de Psicologia pela oportunidade que nos dá para que nós possamos expor um pouco a ideia sobre a cultura.
professor Paulo Leite nos colocou, a acupuntura, na verdade, ela é apenas uma pequena parcela do que nós chamamos de medicina tradicional chinesa. É algo muito pequeno no contexto total. E ele mais tarde vai dar expor o que é a medicina tradicional chinesa. O que me foi colocado para expor a vocês é uma questão mais burocrática. Eu até peço perdão, porque é um tema que me foge no sentido de não é o que me agrada mais. Me agradaria muito mais estar falando sobre a medicina tradicional chinesa, os fundamentos, a história, a técnica e coisas assim. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, o que eu vou fazer com vocês, vai ser expor alguns fatos que são realidades que aconteceram nos últimos anos com relação à questão da acupuntura e os não médicos. Por que foi escolhido o tema para mim? Eu acho que a justificativa é porque eu sou, como acadêmico do curso de medicina, pareceu mais pertinente para o Conselho alguém que pudesse falar do Conselho Federal de Medicina sobre essas questões. Eu vou de encontro, absolutamente de encontro, à ideia monopolizadora do Conselho Federal de Medicina, querendo que exatamente somente os médicos no Brasil inteiro possam fazer uso de algum tipo de técnica ligada à medicina tradicional chinesa. E é por isso que eu estou fazendo minhas colocações. É claro que eu já sofri pressões dentro da faculdade, pressões difíceis, e não vou mudar a minha maneira de ver por causa disso. Só para iniciar a nossa conversa, eu queria colocar, fazendo um parêntese, mais um parêntese. Nós temos um curso que é voltado para médicos. O Instituto Brasil China de Acupuntura, ele foi fundado em 1986. Eu não estava na fundação do Instituto. Ele tem profissionais, o Dr. Shen Li Castro, oncologista, acupunturista, formado pela Faculdade de Medicina de Shanxi, na China, em 1964. Dr. Shen Li, ele é médico também, clínica médica, acupunturista, formado em 1972 pela Faculdade de Medicina de Shanxi, na China. Dr. Joaquim Kang, clínica médica, e fez o curso também de cirurgia pela residência no Hospital Cristo Roxo em Belo Horizonte, formado em 1983 e é formado pela Universidade Federal. Nós temos um curso que é voltado para médicos. O único motivo que faz com que o Instituto mantenha um curso, pode colocar a primeira lâmina, por favor, mantenha o curso voltado exclusivamente para médicos, eu quero deixar isso bem claro, é porque nós temos uma parceria que, por sinal, dada a minha luta com relação à acupuntura, tornou-se uma parceria que está quase que perdendo essa parceria, com a USP. Né? Eu não trabalho na USP, houve uma colocação também, eu dou um curso na USP de teste bidigital Link Test. É um teste criado por um cidadão chamado Omura, que provavelmente o professor Noleto conhece o teste, provavelmente pode falar um comentário desse depois mais tarde. Esse curso, só uma... Porque eu acho interessante fazer esse comentário, porque como eu sou diretor científico de uma instituição que dá um curso para médicos, e eu estou contrário à ideia de que somente médicos possam usar medicina tradicional chinesa, fica bem incoerente. Então a justificativa é porque nós temos essa parceria com a Universidade de São Paulo. Porque se eu perder a parceria, nós perdemos a parceria. Agora, eu tive conversando até com o professor Paulo Leite sobre esse assunto, ele fez um comentário interessante. O curso tem para médico, ele tem uma escola que é uma escola fantástica, o IMAN, que tem um curso, o primeiro curso de medicina oriental, curso superior de medicina oriental, com duração de 5 anos, que forma não só médicos, como também psicólogos e quem tem no segundo grau, faz o seu curso de ingresso, né, normal, e depois faz o curso. O curso tem o objetivo de capacitar médicos para elaborar diagnósticos, planos terapêuticos, padrões de avaliação, dentro dos princípios preconizados pelas diversas reconhecidas escolas de medicina tradicional chinesa. Né? É um curso que tem uma duração de 2.200 horas e um curso teórico de 860 horas e 1.340 horas de curso considerado prático, que é feito pelo posto de saúde da Alvorada, na cidade de Sabará. Por sinal, esse posto que o
como nós estamos com algumas questões ligadas à USP, próximo, nós então, a ambulatória não está funcionando no momento. Bom, vamos lá o que nós vemos, né? Algumas propostas. Durante muito tempo, a acupuntura ela é considerada pelos médicos como uma... Seria, não vou usar a palavra, mas seria como uma crendice, para não dizer uma palavra pior. Dentro das faculdades de medicina, nós não conhecemos nada que venha a tratar do tema acupuntura ou medicina tradicional chinesa. Nada. Do primeiro ao sexto ano. E durante esse tempo todo, durante os últimos, digamos, 20 anos, houve um completo desinteresse com relação à medicina tradicional chinesa e era proibido o médico exercer a acupuntura. Caso ele viesse a exercer esse tipo de atividade, ele era imediatamente considerado, ele teria punições, porque não era uma especialidade e não tinha nenhum respeito à área da medicina tradicional chinesa ou à acupuntura. Eu vou colocar para vocês um parecer do Conselho Federal de Medicina. Esse é um documento original do Conselho Federal de Medicina. Em 1985, o Conselho Federal de Fisiologia foi o primeiro... fisioterapia. Estou lembrando da fisiologia da faculdade. Foi a primeira profissão a estabelecer como sendo uma especialidade dentro da área da profissão de fisioterapia. E a partir daí, outros conselhos vieram a agrupar-se. Mas antes disso, os pareceres que vinham de 85 para cá recomendam a sustentação do projeto piloto de implantação da acupuntura no ambulatório do NPS. Na época era do NPS, né? Até que se disponha da legislação regulamentadora da formação dos profissionais, dos métodos de controle da aplicação da acupuntura. Em 1990, parecer Conselho Federal de Medicina 4590. 89, aprovado em 1989, propõe regulamentação da profissão de acupuntura como de nível universitário. Em parecer do Conselho Federal de Medicina número 4590, aprovado em 1980, não compete aos conselhos de medicina opinar sobre a viabilidade ou não do concurso público. Esclarece que a acupuntura não é reconhecida como especialidade médica. Por que foi colocado isso aí? Em 1990, objetivo: punir todo e qualquer médico que exercesse a acupuntura. Foi punido? Foi. Eu tenho um professor, alguns professores nossos, Luiz Paulo Fábio. Paulo Fábio foi punido por causa disso. Ele fez a acupuntura na USP também. Na verdade, vários profissionais, né? Foram punidos. A outra falou. Bom, o conselho foi mudando de ideia. Os motivos que levaram o conselho a mudar de ideia foram muito bem explicados pela doutora Anel, que nos expôs aqui. Hoje é claro isso. Ele notou que a cultura e a medicina tradicional chinesa traziam benefícios extraordinários para os pacientes. Os pacientes tornavam-se mais capazes da resolução dos seus problemas de saúde. Isso iria trazer, claro, problemas com relação ao mercado de trabalho. Então, diante dessa realidade, e impulsionado por profissionais de São Paulo, que já faziam um trabalho de acupuntura e exigiam que o Conselho tomasse algum tipo de medida, resolveu abaixar uma outra resolução, que foi a 2895, aprovada em 11 de 8 de 95. Posiciona contrariamente ao projeto de lei, ao projeto de lei número 383, do deputado Marcílio Romano Machado, que regulamenta a profissão de técnico em acupuntura. Ele era
contrário a esse tipo de possibilidade técnica e acupuntura. Referenda pareceres anteriores e reconhece a acupuntura como especialidade médica. Bom, em 1995, o Conselho Federal resolveu reconhecer a acupuntura como especialidade médica. Isso aconteceu também em 1980. Nós temos a presença aqui do Coronel Marcos, que é um homeopata e que é psicólogo também, faz parte do Conselho Regional de vocês, e que sofreu pressões violentas porque ele era homeopata e foi preso por causa disso. Apesar da palavra não é preso também, mas ele foi conduzido, recebeu o processo, ganhou há 3 semanas, resolveu a questão dele como homeopata, mas ocorre que em 80, pode passar outra, nós vamos contar uma história apenas de um cidadão, que eu sei que os temas são meio ligados à questão jurídica, não me foge até que eu não sou advogado, mas vamos tentar expor aqui. Eu recebi esse material de um advogado, ele é o advogado do Aníbal Long, isso, perdão. Então eu vou ler para vocês, para ser mais sucinto. A seu pedido informa o seguinte: em 1983, quando já era praticante da medicina tradicional chinesa há 25 anos, Aníbal Long foi preso em flagrante por 2 investigadores de polícia, um homem e uma mulher, que marcaram consulta em seu consultório, passando-se por pacientes. A esses pacientes, a Aníbal aplicara acupuntura e lhes ministrava uma fórmula homeopática. É um senhor de quase 60 anos de idade. Eles faziam isso no final do século XIX, com a homeopática. É uma estratégia do século XIX. É uma técnica, né? Vamos lá. Foi instaurado inquérito policial para apuração de prática do crime de exercício ilegal da medicina, sendo tal inquérito, afinal, remetido ao Ministério Público para a denúncia, que é a peça processual que daria início à ação penal. O representante do Ministério Público optou, como lhe é permitido, por pedir o arquivamento do efeito, assim argumentando. Juntou-se parecer conclusivo do Conselho Federal de Medicina sobre o assunto em questão. Pelo referido parecer da lavra do conselheiro Nilo Vieira, aprovado em sessão plenária, a acupuntura é reconhecida como método terapêutico por aquele conselho e pode ser executada por médicos e técnicos, carecendo de regulamentação legal a formação de recursos humanos para a atuação na área. Verificou-se desarte que o exercício da acupuntura não é privativo de médico, razão pela qual a conduta do indiciado não se ajusta ao tipo penal previsto no artigo 282 do Código Penal, sendo, portanto, atípica. Por isto, requer o arquivamento do processo. Arquivado tal primeiro inquérito policial, tempos depois, veio novamente Aníbal a ser intimado por delegado de polícia para prestar esclarecimentos em novo inquérito policial a ser instaurado no mesmo distrito policial onde o primeiro inquérito tivera curso. Procurou então Aníbal, o advogado Pedro Paulo Negrini, esse que me passou o material, para que este tomasse as providências devidas. O advogado, baseado no argumento de que a polícia não podia instaurar novo inquérito sobre o mesmo fato, já apurado em inquérito policial anterior, arquivado por decisão judicial, impetrou o habeas corpus, visando impedir que o delegado de polícia instaurasse um novo inquérito. Pedidas pelo juiz, informações ao delegado de polícia, apontado como autoridade coadora, este informou que sua delegacia recebeu denúncia anônima contra Aníbal. Novamente o Ministério manifestou-se contra ao inquérito policial. Não sei. Habeas corpus, perdão. Favoravelmente a Aníbal e pela concessão do habeas corpus. Disse o seguinte: se a lei determina expressamente que a acupuntura somente poderá ser exercida por médicos, aí sim, então somente após a entrada em vigor da lei, seu exercício por profissionais estranhos à área médica configurar o crime em análise. Pode passar o próximo problema. Apesar do parecer favorável do Ministério Público, o juízo
de primeira instância denegou a ordem de habeas corpus baseado no argumento seguinte: vê-se no caso em tela, notadamente pela resolução 145 de 95 do Conselho Federal de Medicina, aí sim, aí ele usou o que nós sabemos que não é lei. Os conselhos federais, tanto esse como qualquer outro, ele pode trabalhar na questão de orientar os seus membros, os seus afiliados. Eles não têm força de lei. Isso é uma questão do Congresso, né? Então, um equívoco desse senhor, né? Ter sido, vê-se no caso eterno, notadamente pela resolução 1455/95 do Conselho Federal de Medicina, ter sido a acupuntura reconhecida como especialidade médica, em face da necessidade do diagnóstico clínico específico de instituição terapêutica particular. Em outras palavras, para tal entidade, sendo ato próprio do médico, indispensável a formação prévia superior em medicina para o seu exercício. Ante a denegação da ordem de habeas corpus para o trancamento do inquérito policial, ofereceu-se recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, baseado no seguinte resumo da contra-argumentação ao raciocínio do juiz de primeira instância. Entre reconhecer o Conselho Federal de Medicina a acupuntura como especialidade médica e formar médicos acupunturistas, vai uma grande distância. As terapias praticadas pela medicina tradicional chinesa e pela medicina convencional têm fundamentos diametralmente opostos. A medicina tradicional chinesa parte do princípio de que o homem tem dois corpos justapostos, um corpo energético e outro corpo dito somático. Toda doença passa pelo corpo energético, instalando-se posteriormente no somático. A medicina tradicional chinesa trata o paciente como um todo. A alopatia cuida da doença focalizada e é cada vez mais especializada. A medicina tradicional chinesa trata o paciente por meio do equilíbrio do sistema energético e, por sua vez, age no sistema físico-químico do paciente. A medicina alopática não atenta para a existência da bioenergia, não palpável, mas prende-se tão somente à parte estrutural palpável e visível, o arcabouço, o esqueleto. Quando o problema ocorrido no corpo energético ainda não está estabelecido no corpo somático, a alopatia chama o fenômeno de doença psicossomática. Quando o Conselho Federal de Medicina reconhece a acupuntura como especialidade médica, ela passa a acatar os conceitos da medicina tradicional chinesa relativo ao corpo energético, conceito antes abominados pelos senhores médicos. Só que até agora nenhuma escola de medicina ensina os conceitos de medicina tradicional chinesa. Nenhuma. Não são ministrados tais ensinamentos nas matérias curriculares nem nos cursos de residência. Ainda não tem residência nessa área. Portanto, tem curso só de especialização. Portanto, não basta ser médico para praticar a medicina. Mas, uma vez o Ministério Público deu parecer favorável à concessão do habeas corpus, em favor de Aníbal, e o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ordem impetrada, determinou o trancamento do inquérito policial e expediu salvo-conduto para que Aníbal pudesse exercer sua profissão sem ser importunado pela polícia. Mais uma vez, no entanto, terceira vez, Aníbal foi intimado para ser indiciado em inquérito policial em delegacia da Polícia de São Paulo. É que a Associação Brasileira dos Médicos Homeopatas, agora é a Médicos Homeopatas, ingressou contra ele com representação criminal junto à Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, Ministério Público, acusando de prática do crime de exercício ilegal de medicina. A Procuradoria enviou ofício à Delegacia de Polícia determinando instalação de novo inquérito policial, que seria o terceiro. Aníbal defendeu-se junto à Procuradoria-Geral de Justiça, demonstrando que os dois inquéritos anteriores já haviam sido arquivados, envolvendo a mesma acusação, informando que estava protegido por salvo-conduto, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para exercer sua profissão. Tal último inquérito também foi arquivado. Aníbal tem atuado na prática de medicina tradicional chinesa e tem dado aulas sobre matéria a profissionais de todas as áreas, inclusive a médicos, e cada vez tem demonstrado interesse sobre o assunto. Nesse momento está em viagem para a China e Japão como autoridade internacional
como autoridade internacional que é sobre o assunto. Atenciosamente, o advogado dele, Paulo Pedro Negrini. Bom, o que causou esse senhor? 25 anos de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, é um senhor idoso. Ele deve estar por volta de quase 70 anos de idade. Mas, nossa, tem muita coisa que acontece. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, então. Causou, é claro, uma desarmonia familiar, problemas que vocês psicólogos podem imaginar o que foi. Eu queria colocar aqui, seguindo, tentando ser o mais breve possível agora, colocar a próxima gentileza. Esse é o Código de Ocupações Brasileiro de Ocupações, que é o Código Brasileiro de Ocupações e a Classificação Brasileira de Ocupações. Eu não vou ler tudo isso. É um código que caracteriza a acupuntura como o acupunturista ele está registrado no Ministério do Trabalho como uma ocupação oficial do governo brasileiro, do Ministério do Trabalho, né? Uma profissão. Por gentileza, no próximo, por favor. Eu vou ler muito bem, eu vou tentar ser mais rápido. A descrição é a seguinte: isso é o código o psicólogo, o médico, o engenheiro, o pedreiro, todo mundo está lá no Código Brasileiro, é reconhecido. Isso. É o 79.15, caso queira anotar, do CBO do Ministério do Trabalho. Sinônimos: descrição do acupunturista, executa o trabalho de moléstias psíquicas, tratamento de moléstias psíquicas, nervosas e outros distúrbios orgânicos ou funcionais, aplicando estímulos sedativos ou tonificantes para suprimir os males e restabelecer a saúde afetada. Descrição detalhada: examina o paciente, verificando e interpretando os sintomas apresentados e relacionando-os com outras características individuais, para decidir sobre os estímulos a ser aplicado. Procede os toques necessários, palpando áreas específicas, para diagnosticar a disfunção orgânica e localizar as regiões a serem estimuladas. Introduz agulhas magnéticas em determinadas regiões do corpo para promover a recuperação funcional dos órgãos ou sistemas afetados. Pode provocar estímulos necessários, utilizando aparelhos elétricos que produzem calor, moxa ou outros meios prescritos pela técnica de acupuntura. Está bem claro a palavra ali? Examina o paciente, né? Isso aí faz parte do CBO, que é característica de que é uma profissão que está no Ministério do Trabalho, que é uma profissão, né, reconhecida como tal. Pode passar a próxima, por favor? Eu vou pular. Pode pular? Pode pular? Isso vai parecer que eu falei. Não, isso não vai parecer. Da minha forma. O Conselho Federal de Fonoaudiologia, o presidente do Conselho enviou esse documento, esse documento mesmo, no qual ele está, mais uma vez, informando que estão também em embate com o Conselho Federal de Medicina, que está com um processo contra o Conselho de Fonoaudiologia, exigindo que todos os fonoaudiólogos que façam acupuntura seja considerado como exercício legal da medicina. Por sinal, eu queria informar que na semana passada o Conselho Federal perdeu também isso aí no Superior Tribunal do Trabalho. Pode passar? De Justiça. É bom que está o professor Paulo aqui para essas partes técnicas. Esse é o Conselho Regional de Enfermagem, que também está envolvido com o mesmo problema e enfrentou a mesma questão. Pode passar a próxima, é uma carta dele,